Queremos agradecer aos nossos convidados, o Vitor e o Daniel, por estarem aqui. Agradecer você, Gabriel, mais uma vez aí pela presença no nosso EmpreendaCast. Hoje nós vamos falar de formação profissional na área de TI, né, com o pessoal do Senai. Então, apresentando brevemente, o Vitor é gerente regional de educação do Senai aqui na região de Londrina. O Daniel é supervisor da área de TI lá, professor também. Então, depois vocês fiquem à vontade para se apresentarem melhor. Então, o Gabriel, nosso colega aqui do Sebrae, que está ajudando no Empreenda Mais Londrina. Gabriel, seja bem-vindo. Queria que você comentasse um pouco mais sobre o Empreenda Mais Londrina para o pessoal. Obrigado, Emanuel. Obrigado, pessoal, pela presença. Bom, falando um pouco sobre o programa, esse programa ele surgiu após um levantamento, né, uma pesquisa realizada para entender as dores do setor de empreendedorismo aqui em Londrina, né, principalmente nas micro-regiões aqui da cidade. E o que foi constatado é que os pequenos, médios empreendedores, eles tinham uma necessidade de descentralização das capacitações que são oferecidas na cidade, né? Então, você pensa, por exemplo, em empreendedores com pequenas portas, né? O cara que não tem um acesso, uma possibilidade de fazer um treinamento, uma capacitação. Ele não tinha um local, ele não tinha como se locomover até algum local também para poder ter esse tipo de capacitação. Aliado a isso, a gente conseguiu, no ano passado, unir forças com algumas instituições. Então, hoje a gente está com várias instituições parceiras, todo o Sistema S, tem outras empresas de tecnologia, empresas financeiras. Então, a ideia desse programa, junto também com outro tipo de parceria, que são as instituições locais, ou seja, as ONGs, associações de bairros, né? A gente consegue levar essa demanda para o empresário, né? Então, seja uma capacitação financeira, o cara está com uma dificuldade, ele não sabe mexer em sistema, ele não sabe entender o fluxo dele, dentro da empresa dele, a gente consegue levar essa demanda para ele como um parceiro específico. Uma capacitação de gestão de mídias sociais, né, que hoje está bem em voga, né? Eu quero saber usar meu WhatsApp Business, quero investir em e-commerce. Temos também instituições, seja aqui da casa, né, no Sebrae, ou seja, de outros parceiros que conseguem capacitar esse profissional. Então a ideia é conseguir levar soluções nos bairros, né, nas micro-regiões de Londrina. Então nós temos mapeados hoje instituições parceiras locais e instituições também de treinamento em todas as regiões de Londrina. O programa já está acontecendo desde o ano passado, esse ano também já está bem viabilizado. E é isso, o Senai, por exemplo, é um parceiro forte também, a gente consegue oferecer, aconteceram na semana passada algumas oficinas já também. Nós temos o site, depois a gente consegue divulgar para o pessoal. Ali tem toda a programação, né, que acontece aqui na cidade de Londrina. E você consegue fazer as inscrições por lá, a gente tem as notícias, né, do que acontece. Então é um programa que tá rolando já há um ano, já tem parceiros importantes com a Prefeitura de Londrina. E acho que é isso. Estamos fortalecendo ele ainda mais esse ano, firmando novas parcerias. É isso aí. Bom, excelente. E o Vitor, pelo Senai, vocês já são parceiros desde 2022, né, do projeto. Então eu queria, Vitor, que você falasse como vocês estão inseridos no Empreenda Mais desde o ano passado, né, o que vocês estão trazendo de soluções, e contasse também um pouquinho da história do Senai aqui em Londrina, na região, dessa atuação forte que vocês têm, principalmente para a formação de mão de obra para a indústria, né? Ok, vamos lá. Emanuel, Gabriel, primeiro quero agradecer o convite, é sempre um prazer participar aqui com vocês. Essa parceria nossa, Sebrae e Senai, sempre deu certo e vai continuar dando certo sim. Então, obrigado por essa oportunidade e por a gente poder compartilhar o que a gente vem fazendo de bom em prol da indústria aqui, em prol da sociedade aqui da nossa região. Bom, como você me apresentou no começo, né, hoje respondo pela Gerência Regional de Educação Profissional aqui do Senai, não só de Londrina, mas também atuo na região ali de Santo Antônio da Platina, Londrina e também Arapongas e Apucarana. E aqui em Londrina nós temos também uma faculdade, hoje Centro Universitário Senai, mas hoje também eu ocupo o posto de diretor das faculdades da indústria, da Faculdade de Tecnologia Senai Londrina, hoje Unisenai, como eu disse. O Senai aqui em Londrina, ele nasceu em 1950. Ele foi inaugurado, pouca gente sabe disso, ele foi inaugurado no dia 11 de agosto de 1950. 11 de agosto é o dia do estudante. E lá atrás a gente começou a ofertar cursos de aprendizagem, né? O nome Senai é Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
Então a gente nasceu com um programa de aprendizagem industrial, era o antigo menor aprendiz, hoje jovem aprendiz, em função da idade que os profissionais conseguem entrar nesse programa. E com o decorrer dos anos, o Senai conseguiu atender um maior volume de cursos além da aprendizagem. Então o Senai avançou depois da aprendizagem para cursos rápidos, que a gente chama lá internamente de cursos de aperfeiçoamento e cursos de qualificação. E na sequência avançou para cursos técnicos, cursos que duram de 1 ano e meio a 2 anos. E lá em 2011, finalzinho de 2011 para 2012, com o decreto do governo federal, né, que transformou o Senai como membro do Sistema Nacional de Ensino, então nós inauguramos a nossa faculdade aqui em Londrina e recentemente, né, viramos centro universitário, fomos graduados a centro universitário. Então o Senai já tem uma história grande aí de quase 73 anos formando profissionais para a indústria, seja aqui da nossa cidade ou da nossa região, e é sempre um prazer fazer isso e falar disso. Indo um pouquinho mais para o Empreenda Mais, é um programa realmente que para nós faz parte, está com vocês, está junto, não digo com vocês, mas com o nosso ecossistema como um todo de inovação. Aqui, o Estação 43, não é só Londrina, né, mas sim a Estação 43. É sempre um prazer abrir as portas para as pessoas que se enquadram no programa, né, nos cursos que a gente entrega de gratuidade regimental. É importante salientar que os programas do Senai, do Sistema FIEP de gratuidade regimental, né, tem suas regras, e uma das regras importantes é o atendimento à condição de baixa renda. E por essa condição a gente consegue sim formar parcerias para levar treinamentos aos bairros, atendendo aquilo que se espera do programa Empreenda Mais, formando empreendedores para atuar, né, no caso nosso, para atuar na indústria, para atender a indústria aqui da região. Então já foram mais de 500 alunos que passaram, né, dentro dessa parceria, né, dos diversos cursos que a gente ofertou. E aqui, lógico, vamos focar na área de TI, mas não só na área de TI, conseguimos atender no programa Empreenda Mais. Vou citar alguns aqui, vou deixar a TI para você, Daniel. Okay? Tá bom, pode ser. A gente atua na área de construção civil, metal mecânica, vestuário, panificação, e aí, lógico, tecnologia da informação e comunicação, enfim, alguns outros setores que a gente consegue atender Londrina e região. E atendeu a cidade toda, né, Vitor? Com várias regiões sendo atendidas aí o ano passado, né, pelo projeto, né? De leste a oeste, de norte a sul. Que legal. A unidade do Senai ela fica ali na Rua Belém, né? A gente tem hoje uma unidade em construção ali no Jardim dos Bancários, né, próximo ali à Avenida Maringá, cruzamento com a Tiradentes, mas essa obra é para o ano que vem. Esse ano, o que tem pronto, já funcionando, como eu disse, desde 1950, é um prédio ali já muito bem estruturado, muito bem equipado, onde fica ali o SESI, o Senai e todos os nossos serviços. Só que em algum momento a gente percebeu que alguns alunos tinham dificuldades para vir até o local. Por distância, por tempo de deslocamento, até por condição financeira para deslocamento. Então a gente entendeu que formando parcerias a gente conseguiu, né, um espaço físico para poder entregar o curso, a gente leva o docente para lá, a gente leva o insumo para o curso lá, e o docente capacitado na nossa metodologia Senai de educação profissional, apoiado pela nossa equipe pedagógica, ele consegue entregar o curso sem problema nenhum, atendendo a necessidade daquele profissional que está lá no bairro. Talvez ele está a 5, 10, 15, 20 quilômetros de distância. É muito mais simples, né, levar um profissional para lá com um recurso nosso do que trazer às vezes 30 alunos aqui para dentro, né? Vai gerar custo para o aluno e outras coisas mais. Então a gente consegue gerar facilidade para o aluno e sim formar pessoas para atender a indústria aqui da nossa região. Que legal. E pelo que eu entendi, você trouxe o Daniel, que é um cara com pouquíssimo tempo de casa, né? Começou ontem no Senai, parece que tem 13 anos, acho, de Senai, mais uma porrada de tempo na área de formação técnica. Então, apresente ele, por favor. Acho que ninguém é melhor do que você para apresentar o Daniel. Ah, sim. Antes de apresentar o Daniel, vou fazer um contexto. A unidade de Londrina, ela consegue atender 10 setores da indústria diferentes. E um desses setores é o setor da área de tecnologia da informação e comunicação, e é um dos maiores setores aqui da nossa unidade. Tem um grande volume de alunos, tem um grande volume de cursos, como eu disse, cursos de aprendizagem, cursos de qualificação, aperfeiçoamento e curso técnico, e precisa de pessoas que entendam da área e que possam fazer uma gestão, uma supervisão diária. Então, o Daniel já tem 13 anos de casa, nós importamos ele da cidade de Rio Negro, lá quase em Santa Catarina, e para nós foi muito bem-vindo um profissional ímpar aqui que contribui com a área de TIC aqui da nossa região. Daniel, prazer trabalhar contigo, a palavra é toda tua. Obrigado, Vitor. Bom, vou começar me apresentando. Então, como o Vitor falou, já estou no sistema FIEP há 13 anos.
Na área da educação estou um pouquinho mais, então eu trabalhava lá em Santa Catarina. Minha cidade ela é vizinha com Rio Negro, Paraná, né? Minha cidade é Mafra, Santa Catarina. E há muitos anos eu sempre queria trabalhar no Senai, né? Eu sempre tinha já, muitos anos atrás, o Senai como referência, né? Até mesmo porque o meu pai tinha sido aluno do Senai, né? Meu pai trabalhou na antiga rede ferroviária federal lá e sempre estava fazendo cursos do Senai, se aperfeiçoando, né? Tornearia, solda. Eu sempre via o material dele, né? Achava aquele material muito bem... achava o material muito interessante, eu olhava aqueles materiais, eu lia, eu entendia, né? E daí meu pai me contava das práticas que eles faziam e sempre me chamou muita atenção. E eu trabalhei muitos anos na indústria, né? Na área da TI, mas sempre em conexão com a educação em algum momento, ou dando algumas noites de aula, ou dando alguns treinamentos, e sempre na cabeça a referência do Senai, desde lá de antigamente. Até que um belo dia eu tive a oportunidade de conhecer o sistema FIEP. Comecei dando aula de informática básica lá em Rio Negro, dentro do Colégio SESI. E fui conhecendo a metodologia cada vez mais e fui me interessando cada vez mais e as pessoas também dentro do próprio sistema FIEP que trabalhavam comigo iam me estimulando, dizendo que, né, que eu tinha... eles viam que eu tinha jeito, né, para trabalhar com a metodologia, que estava dando certo. E eu fui gostando e fui me aperfeiçoando cada vez mais, né, dentro da área da educação. Até um dia que eu comecei a participar de um campeonato que a gente tem dentro do próprio Senai, que chama-se World Skills. Então a gente começou a treinar um aluno, que é um aluno sempre que se destaca dentro da aula, né? Então um aluno que ele é bom, que ele vai bem. A gente começou a treinar ele para essa competição. E a gente começou então a treinar, esse aluno ele se deu bem também, foi bem na competição, foi medalha de ouro. A gente começou a viajar pelo estado, viajar pelo Brasil, né, por outras unidades, até que um dia a gente conheceu Londrina, conheceu o Vitor, conheci a unidade e me chamou muito a atenção, né, pelo tamanho da unidade, pela organização da unidade. Isso foi me conquistando, foi me dando vontade, assim, sabe, falando para mim mesmo assim, eu quero trabalhar nessa unidade um dia. E um dia coincidiu de eu me encontrar com o Vitor em Curitiba, também num evento, numa reunião, e conversando, né, aquela conversa de café, a gente conversando. Daí um dia eu falei pro Vitor, um dia eu quero trabalhar lá, se tiver uma oportunidade, me avisa. E ele falou assim, bora, vamos pra Londrina. Deu uns anos depois também, né? Uns anos depois teve a oportunidade de um processo seletivo, e eu fiz e deu certo de passar. E daí estou aqui, né, há 2 anos. E assim, como o Vitor falou, é uma unidade muito organizada, então assim, eu sou suspeito de dizer porque eu já era fã da unidade de Londrina, né? Sou fã do Senai, né? Senai, até acabei de vir semana passada de um curso de mentoria digital, onde tinham lá profissionais do Brasil inteiro. Então, na verdade, o Senai, ele é referência para o mundo, né? Então, hoje, escolas técnicas da Alemanha, escolas técnicas do Canadá vêm para o Brasil, vêm entender como que o Senai ensina o aluno a aprender a saber fazer, né? Então, que é a nossa base da nossa metodologia. O Daniel cortou um pedacinho da conversa. Tem um ponto bem importante que eu faço questão de frisar. Como o Daniel disse, o Senai participa de vários campeonatos, sejam eles estaduais, nacionais e até mundiais, como é o caso da World Skills. E a unidade de Londrina ela tem uma mania boa de ganhar, de ser campeão de alguma coisa. Isso é um histórico bem forte, é uma história já bem consolidada, isso vem acontecendo ano a ano. O que aconteceu foi que em 2018 nós tivemos um campeonato de web design, né, Daniel? Web design. E Londrina já, como eu disse, né, tem um histórico de ser multicampeão. E nós sediamos a competição aqui em Londrina. E o Daniel veio como treinador da unidade de Rio Negro, com o aluno dele para cá. E aí o que o Daniel fez? O Daniel foi campeão em cima da unidade de Londrina. Ele conseguiu. E aí, lógico, a hora que ele ganhou, eu falei, alguma coisa aconteceu, né? Então a gente vai olhar as coisas boas, né? Entender o que aconteceu e aí a gente entendeu o excelente trabalho que o Daniel vinha fazendo, a competição junto ao aluno, né? Junto à equipe. Isso brilhou nossos olhos aqui e participou, lógico, do processo seletivo e foi aí abrilhantado com a vaga. Então, você ocultou esse pedaço, né? Mas eu faço questão de falar, Daniel. A gente também aprende, né? A gente também aprende com coisas boas. Você queria comprar o passe dele desde lá, né?
Foi um grande aprendizado. Que legal. E agora deu certo. Daniel, e você trabalha então nos cursos da área de tecnologia da informação, é isso? Isso, exatamente. Nos cursos de qualificação, aperfeiçoamento e o técnico, né? O principal técnico. Lembrando que na área da TI a gente oferta também daí na graduação. A gente tem também a graduação na área de engenharia de software, né? Pós-graduação também. E tirando a parte que você veio para cá, ganhou da galera aqui de Londrina, parece que tem bastante história, né? De aluno que passou pela formação de vocês e hoje realmente está ganhando o mundo aí, né? Exatamente. Tem assim, como eu estava comentando, tem muitas histórias, mas tem uma história que é bem marcante assim para mim, que é um aluno, dentre vários, né? Na verdade, dentre vários alunos com dificuldade. Quando a gente está na sala de aula, a gente está ali na ponta, né? A gente está sentindo na pele, então... o Senai, é uma grande característica dele que ele é um curso técnico, prático, mas ele é muito humanizado, então você está em contato com o aluno individualmente, né? Até por causa da nossa metodologia, ter que, né, entender o aluno por aluno como que é, você acaba conhecendo a história de cada um deles, né? E chamou muita atenção a história de um aluno, o nome dele é Leandro. É coincidência que tem o Londrina também tem um aluno chamado Leandro, que também tem uma história rica, vencedora, campeão, né, vice-campeão mundial, campeão mundial dentro da área do WorldSkills. Mas lá em Rio Negro também tinha um aluno, Leandro, e que a história dele é muito bonita e encaixa muito com a minha história, que veio refletir no resultado que deu até então de eu estar aqui em Londrina. Então é um aluno que nas aulas ele já se destacava pelo seu conhecimento, pela sua vontade, na verdade, mas é um aluno carente, é um aluno que veio do interior de Rio Negro. Então imagine, quando eu conto essa história para as pessoas até se assustam, mas como assim interior de Rio Negro? Rio Negro já não é interior, né? É uma cidade pequena, sim, mas ele veio do interior com a família, o pai veio para a cidade, né, como eles dizem lá, tentar a vida, né, sair da vida do campo, porque é uma vida Quando muito você fala interior, Daniel, ele veio do sítio. Veio do sítio. Tá no sítio, Do sítio, exatamente, do sítio. É o pai, a esposa, né, o marido, a esposa e os 2 filhos. E tentar a vida na cidade, né, dar uma vida melhor para os seus filhos. E nisso, já nos primeiros dias ali na cidade, eles procuraram o Senai. E então, assim, ele já nos primeiros dias ele já se destacou pela boa vontade. Mas a gente no dia a dia a gente via a dificuldade, né? Até a questão até de roupa, calçado, lá é muito frio, é uma região muito fria, então assim, lá você tem que estar bem agasalhado, inclusive dos pés à cabeça, né? E assim, dias de frio, assim, ele indo de chinelo, a gente via que o aluno tinha dificuldade, mas assim, não faltava, né? O aluno não faltava, dava um jeito de vir. Mas a cidade mesmo sendo pequena, as distâncias são grandes, então precisa de um ônibus. E assim, em muitos momentos ele professor, amanhã não sei se eu venho. Ué, mas por quê? Por que não vem? Amanhã, né, tem prova, às vezes tem que entregar um trabalho. Não, mas eu não tenho dinheiro pro ônibus, né? Ou às vezes não tenho dinheiro pro lanche. Assim, não só eu, mas outros professores também. A gente sempre sabendo dessas coisas, sempre ajudando. Então, às vezes, dando lá um dinheiro, ajudando com dinheiro de passagem, ajudando no lanche, né? Às vezes até repartindo o nosso próprio lanche. Quando a gente trouxe ele para o treinamento, para competição, mesma coisa, né? O treinamento pro estadual, ele não tem, né, uma ajuda de custo ainda, somente depois que ele passa pro estadual. Mas para a gente motivar o aluno a vir, a gente dava um jeito. Então a gente, né, trazia lanche, eu trazia de casa, outro professor que também participava das aulas com ele, trabalhava na mesma turma também, a gente sempre ajudando. E esse aluno foi melhorando cada vez mais, então conseguindo vir para a aula, treinando, se destacando. Daí na WorldSkills ele foi medalha de ouro. E qual treinamento que era esse? Exatamente. Então, ele fazia o técnico em desenvolvimento de sistemas, mas em paralelo ele já treinava para WorldSkills na modalidade de web design. Passou a competição nacional, ele foi segundo lugar no nacional, assim, ele quase foi medalha de ouro, questão assim de uma nota de 0 a 100, foi assim menos de 3 pontos de diferença, então foi uma diferença muito pouca, né? E conseguiu trabalho. Então hoje ele trabalha numa empresa grande na área de TI, trabalha de casa, com todo o conforto de trabalhar em casa, uma empresa dos Estados Unidos. Ele é referência já na área dele, né, na área de web design. Hoje ele é líder técnico, então ele coordena uma equipe de programadores. Então assim, é um exemplo que a gente vê de superação, né, que venceu as dificuldades da vida, as dificuldades, né, do próprio estudo,
E hoje ele é referência, né? Hoje ele é um destaque, é um dos alunos que a gente toma sempre como exemplo para mostrar para os outros alunos e motivá-los, né, a seguir em frente. Que é possível, né? Que é possível, né? Que todo mundo tem chance, a chance é para todo mundo, né? O sol brilha para todos, né? Vitor, Daniel, eu sei que uma das dificuldades nessa área de TI é o inglês, né? A segunda língua é um complicador, né? Você fala dele hoje trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos. Vocês estimulam isso dentro do Senai? Como é que funciona isso lá para o aluno começar a se capacitar para ter uma segunda língua? A metodologia Senai de Educação Profissional, ela prevê competências transversais. Então, dentro dessas competências transversais, existe o estímulo a outros temas que fogem da técnica, que é o próprio nome, como eu disse, né? Competências transversais. Então, existe sim o estímulo. E esse estímulo, eu vou citar aqui um exemplo da maneira com que a gente faz esse estímulo ou estimula o aluno. A gente leva o aluno para a indústria. Então, ele visita sim o chão de fábrica de uma indústria, no caso da área de TI, uma indústria de software. E lá dentro a gente coloca ele em contato com os profissionais, com os gestores. E lógico, a gente conta para os gestores, né, a maneira com que a gente faz o treinamento dos alunos, faz a formação e pede para que eles façam um relato das necessidades deles. E aí em sala de aula a gente faz o casamento entre aquilo que o industriário falou, que é a necessidade dele, que é a dor dele, que ele precisa, com aquilo que a gente entrega em sala de aula. Então, além da gente estar falando, o industriário falou, o aluno viu, ele foi lá, ele viveu, ele vivenciou a indústria. Prática, né? Ele entrou no mundo prático da qual no futuro ele vai estar. E aí a própria metodologia Senai de Educação Profissional, ela prevê situações de aprendizagem. Situação de aprendizagem nada mais é do que um contexto da indústria dentro do Senai. Cabe à equipe docente estar antenada com o mercado de trabalho, estar antenada com os industriários da região, não é à toa que o Daniel participa todas as vezes que tem reunião da governança do APL de TIC. O objetivo da participação dele é escutar os industriários, escutar o mercado e levar as necessidades do mercado para dentro da sala de aula por meio das situações de aprendizagem. Essas situações normalmente são feitas em formatos de desafios e o aluno resolve com apoio, vou falar a palavra da metodologia, com a mediação. Então, por meio da mediação da equipe docente, o aluno, junto com os demais alunos, chega à solução de um problema real da indústria. O Daniel comentou, né, na história que ele contou, ele falou a palavra World Skills. World Skills é um campeonato mundial, um dos vários campeonatos que o Senai participa. O Senai representa o Brasil, é uma das escolas que representa o Brasil no campeonato mundial. Só que para chegar a um campeonato mundial, o aluno passa por fases. E para ele poder ingressar na World Skills, né, na primeira fase da World Skills, que é a seletiva municipal, ele tem que ter vivido diversas situações de aprendizagem dentro da metodologia Senai de Educação Profissional, e ele tem que ter um destaque. O destaque dele não é só nota. O destaque dele envolve as competências transversais, né? Um deles é o comportamento e algumas outras itens que a gente fala que são os indicadores de avaliação. Olhando um pouquinho para World Skills, o aluno para chegar no Mundial ele precisa avançar. Então ele precisa ser campeão municipal, existe uma seletiva, depois ele precisa representar ou Santo Antônio da Platina, ou Londrina, ou Arapongas, ou Apucarana no campeonato estadual e compete com todas as outras cidades que entram na competição. O campeão ou a campeã estadual representa o Paraná no Campeonato Brasileiro. Na área de TI vai acontecer agora em setembro e outubro, né? São várias modalidades. Fato é que o campeão ou a campeã representará o Brasil o ano que vem no Mundial que acontece em Lyon, na França. E a gente hoje estamos com 8 competidores, né? São 8 competições que entramos, com 8 competidores e, se tudo correr bem, traremos 8 medalhas de ouro aqui para a nossa Estação 43. Que legal. Mas voltando na pergunta anterior mesmo, o aluno tem essa dificuldade toda para a formação e ele, sei lá, tem desejo de trabalhar na área. E as empresas, um exemplo, aqui em Londrina nós temos 2 grandes, né? Tanto a Tata quanto a Atos. Sem a segunda língua não dificulta essa entrada? Como é que ele se prepara para isso? Como é que vocês orientam o aluno nesse ponto também? Justamente com as disciplinas, com as unidades curriculares transversais. A gente mostra para ele, dá o apoio para ele, mostra qual é o caminho a ser seguido e por meio da mediação, por meio das situações de aprendizagem com a mediação de cada docente, a gente consegue pegar na mão dele, resolver situações de aprendizagem de mão dada com ele e até ele conseguir ingressar no mercado de trabalho. Então, só para ver se eu estou entendendo, teria como se fosse uma disciplina dentro do Senai que ele faz isso ou não? Necessariamente? Não especificamente. Não especificamente. Existem competências transversais e aquelas na qual não estão contidas no curso, a gente mostra o caminho. Uhum. Então, talvez fazer um curso de inglês à parte daquilo que é o Senai é um caminho que a gente mostra. É necessário fazer? Para alguns postos de trabalho não é necessário fazer. Uhum. Mas para postos mais avançados e mais especialistas,
Sim, é necessário fazer. Isso a gente mostra para o aluno. A gente fala em sala de aula e a gente leva o aluno dentro da indústria ou traz o industriário para dentro do Senai para que não fique só nós falando. A gente mostra aquilo que acontece de maneira real dentro do mercado de trabalho e coloca o aluno em situação de prática por meio das situações de aprendizagem. A metodologia é sempre importante, né? A universidade, né? A academia, mas é muito legal você trazer a prática, né? Ele entrar dentro já do chão da fábrica e ver que é a realidade do negócio que ele vai entrar, né? Onde ele vai começar a trabalhar, né? A metodologia foca no saber fazer. Lógico, existe todo um embasamento teórico, mas o foco da metodologia é o saber fazer. É o aluno como protagonista do processo de ensino e aprendizagem, tendo o docente ou a equipe pedagógica e docentes como mediadores das situações de aprendizagem, na qual o aluno faz uma trilha de aprendizado, num curso de 1 ano e meio, 2 anos, ou 2 meses, 6 meses, enfim, na qual ele adquire competências necessárias para atuação naquela área, naquele mercado de trabalho específico. Legal. E é interessante, fazendo também reforçando, é interessante que o aluno ele vai atrás sozinho desse conhecimento do inglês, falando especificamente do inglês. Vou dar um exemplo assim que a gente acaba até ficando surpreso, né? Apesar de estar ali, como o Vitor falou, a gente conduzia isso, a gente fica surpreso. Você está ali, tá trabalhando com um aluno. Eu estava semana passada até conversando com um aluno que a gente está preparando para o próximo estadual da WorldSkills para 2024, nosso estadual. Que a gente já faz também esse preparo de bastidor, assim, aquele aluno que a gente já visualiza que tem uma tendência para certa área, a gente já começa a trabalhar com ele. E falando de WorldSkills, apesar do preparo ser pro estadual, mas WorldSkills é um evento onde a reta final, né, o ponto final é o estadual, é o internacional, ou seja, o inglês. Então, eu passei algumas provas, né, em português, mas assim, ali no meio eu coloquei algumas em inglês, assim, né, como quem não quer nada. E conversando com ele, então me mostra a prova aí que você fez, o que você fez, deu certo, né? Mas eu pensando que ele ia fazer em português. Aí ele me mostra a prova que ele fez. Qual que ele fez? Ele fez em inglês. Mas como assim? Não, que eu já estou estudando inglês, já estou me preparando, né? Então assim, é natural. Como ele já sabe aonde ele tem que chegar, que eu acho que isso que a gente faz com ele em sala de aula, né? Como o Vitor falou, na situação da aprendizagem, a gente explica até onde ele tem que chegar, né? Então, qual que é o ponto final? Então, mercado de trabalho na área da TI, o céu não tem limite. Então, quando a gente fala que o céu não tem limites, a gente está falando de limite geográfico. Então, não é o Brasil, né? Não é o Paraná, não é Londrina, né? É qualquer parte do mundo. Então, hoje a gente tem aluno trabalhando nos Estados Unidos, Canadá, Europa, é o inglês. Então, vou dar um outro exemplo. Hoje a gente vai ter uma turma nova de técnico em desenvolvimento de sistemas. Inicia hoje às 13h30. Nessa aula inaugural... Hoje, 24 de julho. 24 de julho. Hoje é 24 de julho. Nessa aula inaugural, uma das coisas que a gente já fala no primeiro dia para eles é de WorldSkills, né? E WorldSkills internacional, inglês, trabalhar na área, trabalhar com inglês. Então, ele acaba indo atrás. Ele vai atrás desse conhecimento. Então, é muito interessante. A gente vai só dando dicas, né? Aquelas pequenas pílulas para eles, né? Ó, tem esse aplicativo aqui para estudar inglês, tem esse portal aqui para estudar inglês, tem esse material. E ele vai sozinho, a gente vai fazendo só a mediação com eles. E o cara que chega lá para fazer esse treinamento, ele tem que ter alguma base anterior ou não? Pensando em WorldSkills, a base é a lógica, né? A lógica da programação. Ele tendo qualquer curso na área da TI, né, já é um ponto principal. Não, o cara que está querendo procurar uma formação na área de TI mesmo, ele procura o Senai, ele precisa de alguma base? Não precisa. Não, é até interessante porque às vezes a pessoa, até mesmo quando, às vezes ela está pensando em desistir, ela vem conversar com a gente, né? Eu quero desistir porque eu não estou entendendo, eu não sei. Mas é justamente isso que a gente fala para ele. Então, justamente você tem que ficar aqui por causa disso, para você aprender, né? Porque você não precisa ter base nenhuma, você precisa ter só boa vontade, né? Basta ter boa vontade, basta querer mudar de vida, né? Que essa nossa grande missão é mudar e transformar a vida das pessoas. Então, assim, a pessoa pode ser de qualquer classe social, né? Basta ter vontade, não precisa ter uma base, porque justamente ela vai aprender lá, né? A gente vai conduzir ela lá para esse sucesso dela. Vocês estão chegando nos bairros com isso também, né, Vitor?
independente da classe social, independente do que for, é possível o cara acessar. Não tem um requisito, né? Preciso saber computação, preciso estar preparado para esse mundo, né? Sim, a gente está chegando nos bairros. Existem bairros que têm infraestrutura já pronta, como algumas escolas, por exemplo. A gente consegue, por meio das parcerias realizadas, levar um docente até lá e conseguir executar a formação profissional lá. O fato é que não existe barreiras, como o Daniel falou. A única barreira é a barreira da força de vontade. Um aluno ou aluna com garra, com força de vontade, que quer ali aprender, é apenas esticar o braço para a gente poder esticar o braço e puxar ele junto conosco. Isso é possível e as histórias de sucesso, as histórias que a gente tem aqui são evidências disso. Conta uma para nós então, de alguma de Londrina. Ele contou de Rio Negro, queria ouvir uma daqui agora. Então eu vou contar a história do Leandro também. Antes de assumir a gerência regional de educação, eu fui coordenador de educação aqui da unidade de Londrina, mas antes de ser coordenador de educação, eu fui docente. Hoje o papel que o Daniel exerce, no passado foi eu quem exerci. Então tive um grande apoio da equipe do APL, que sempre esticou a mão, me ajudou, estive lá sempre ouvindo, e aprendendo, né? Uma equipe experiente que a gente aprende muito com eles. E levei muita coisa daquilo que eu vi lá nas reuniões para dentro de sala de aula. Mas a história que eu quero contar aqui é do Leandro, de um aluno hoje, medalha de prata, então vice-campeão mundial de uma modalidade chamada computação em nuvem. Então esse aluno, ele estudou ali no Colégio Champagnat, é um colégio estadual, vizinho do Senai, né? O Senai fica ali na Rua Belém, próximo ao terminal. E o aluno veio, na época tinha um programa chamado Pronatec, ele veio estudar conosco por meio desse programa gratuito, né? Ele fazia colégio estadual ali no Champagnat e veio estudar conosco. E aí ele se destacou, logo nos primeiros meses de aula ele já tinha notas excelentes, e aí devido aos indicadores ele foi selecionado para a competição World Skills seletiva municipal. Alguns outros alunos também entraram, e aí naquela seletiva ele foi o campeão municipal e se classificou para o estadual. No estadual, em 2015, a gente com garra, estudava lá 8, 10 horas por dia, a equipe docente toda ao lado dele, preparando ele, se dedicando, né? Além de estudar no Senai, estudava na casa dele. Ele foi para o campeonato estadual com aquela energia total, só que na hora que ele foi para o estadual, ele conseguiu a medalha de prata. E somente o medalhista de ouro passa para a fase nacional. Então isso foi um banho de água fria para ele, um banho de água fria para nós, mas a gente não desiste. Então a gente bateu um papo com o aluno, manteve o aluno conosco ali estudando, e aí quem tenta, quem se dedica, quem agarra as oportunidades, elas sempre aparecem. Fato é que um ano depois surgiu uma outra competição na qual o aluno tinha skill, né, tinha a skill necessária para participar. A gente fez um novo processo seletivo, esse aluno ele foi de novo selecionado, foi para a segunda competição, só que essa competição foi direto em âmbito nacional, foi lá em Brasília a competição, chamada Olimpíada do Conhecimento. O fato é que nessa competição o aluno de novo trouxe a medalha de prata. Ele chegou lá com garra, com energia, mas não foi o campeão. E a hora que ele voltou até cabisbaixo, né, chateado. A gente, quando conta isso, acaba se emocionando um pouco lá, porque mexe conosco também, né? A gente tem o aluno ali como um filho nosso, é o bem mais precioso que cada família deixou da sua casa e levou para o Senai, e a gente cuida como o nosso bem mais precioso. Tá ali conosco, né? Então a gente se emociona um pouquinho quando fala. Mas fato é que a equipe se uniu, conversou com o aluno, com o Leandro, e ele não desistiu. Lógico, ficou chateado no começo, né? Uma semana chateado ali, mas não desistiu. Fato é que ele continuou conosco, continuou estudando, e aí a gente colocou ele para treinar um aluno. Então ele virou docente e começou a treinar esse aluno. Fato é que durante a jornada de treinamento para esse aluno, surgiu uma terceira oportunidade, né? De novo, né? Quem tenta, quem persiste, consegue. E aí nessa terceira oportunidade, o Leandro foi campeão municipal, na sequência foi campeão estadual, e aí foi disputar o campeonato nacional lá em Brasília. E lá em Brasília, enfim, ele trouxe a tão sonhada medalha de ouro, né? Isso é algo fantástico. E aí ele ficou lá um pouco menos de um ano, treinando em Brasília, porque os campeões nacionais, eles, naquele momento, a regra era mudar para Brasília e treinar lá, com tudo pago pelo sistema, né? Hotel, enfim, tudo, alimentação, tudo. E ele ficou daí recebendo treinamentos de outros treinadores do Brasil, porque ele foi o campeão, né? E foi para representar o Brasil no Mundial. O fato é que ele foi para Kazan, na Rússia, no ano de 2019, e lá, né, com o estádio, foi aquele estádio que o Brasil, fatídico jogo contra a Bélgica, mas lá a gente não perdeu, né? Lá a gente ganhou. Enfim, é o estádio lotado, tem a gravação, se vocês colocarem aí no YouTube, lá, celebração World Skills Kazan, encerramento 2019, vocês vão ver lá.
exatamente em 1 hora, 1 minuto e 1 segundo tem um momento que ele sobe no palco. Então, naquele dia, como a transmissão foi ao vivo, a gente lotou o auditório do Senai Londrina, toda a equipe administrativa, equipe docente, alunos, foi para o auditório. E aí, o ritmo da cerimônia era chamar os 3 classificados para ouro, prata e bronze. O estádio lotado, com diversos competidores, tinha mais de 20 competidores na modalidade dele. A WorldSkills contempla mais de 60 modalidades. Ele competiu na modalidade de computação em nuvem, Cloud Computing. O fato é que na hora que chamou o nome dele, o auditório nosso foi a êxtase, né? E aí, na hora que chamou o terceiro colocado e não era ele, aí, de novo, né? Imagina a festa. Só que a hora que ele subiu no palco e ergueu a bandeira do Brasil, né? A sensação nossa é que era a nossa equipe lá. Sabe? Parece que a equipe docente que subiu lá no palco, a família dele, a gente sentiu que estava lá junto, porque é um exemplo de superação. E é o que a gente fala para os nossos alunos, para a nossa equipe, né? A gente, às vezes, acorda chateado, né? Pisa no rabo do gato, chuta o pinico sem querer. Mas tem dias e dias. E o fato é que a persistência, a garra e a coragem te levam ao sucesso. Talvez não no caminho que a gente imagina, né? Tem o tempo do homem e o tempo de Deus, né? O Cronos e o Kairos. Então, tudo no seu tempo aconteceu, tá lá, com medalha de prata mundial, cravado no peito. Isso é um feito histórico para a nossa unidade, aqui para a nossa regional. E hoje ele trabalha numa multinacional, numa empresa americana. E aí vem a consequência, né? Como é que árvores, né, bem cultivadas geram bons frutos. Ele treinou outro aluno, e esse outro aluno, né, que ele treinou foi campeão municipal, foi campeão estadual, foi campeão nacional. Só não foi para o Mundial em função da pandemia, né? O Mundial de Xangai foi cancelado, mas ele treinou, ele pode dizer, né, que ele é o treinador, foi um dos treinadores do atual campeão nacional. E eu faço questão de citar o nome do Gabriel, que é um outro docente nosso também de destaque, que tem uma jornada fantástica, conectou com o Leandro, também treinou o atual campeão de Cloud. Ele tem uma história similar à do Leandro, né? Ele também foi para um campeonato nacional, não trouxe medalha, mas trouxe um certificado de excelência. Hoje trabalha na Tata, né? Foi contratado para a Tata e trabalha conosco também. Então ele tem olhos aqui dentro e olhos para lá, ele tem essa conexão. E ele tem essa garra também, essa força de vontade, essa coragem de não desistir nunca e saber que às vezes a garra e a maneira com que a equipe docente fala para os alunos influencia de maneira positiva a eles não desistirem e saber que existe sempre um horizonte positivo, um sol nascendo para todos. E que legal essa jornada do Leandro, principalmente que você contou, né? Isso foi quanto tempo? Foi de um ano para outro ano? É uma jornada longa mesmo assim? Tipo, tenta num ano, não deu certo, ele tentou no outro ano, como é que é isso? O Leandro foi aluno de curso técnico de 12 para 13. 2012 para 2013, terminou o curso técnico em informática na época. E aí ele entrou para a WorldSkills, continuou fazendo lá o estudo dele e entrou para um treinamento. O treinamento começou em 14, a competição foi em 15. 15 para 16 ele passou na UEL, ele fez curso de graduação de TI na UEL e foi fazer o curso junto com a competição. Então, um treinamento em alto nível que consome um grande volume de horário das 24 horas por dia disponíveis. Então, ele estudava em torno de, como eu disse, de 8 a 10 horas por dia, fora o tanto que ele ia para a UEL estudar, né? E outra, da UEL para o Senai, são quantos quilômetros? 4, 5, 6 quilômetros. No começo ele ia de ônibus, depois ele começou, né, ter uma receita, comprou uma moto, ia de moto, enfim, e foi evoluindo. Fato é que a competição estadual de 15, que ele foi vice, foi em 15, depois foi em comecinho de 17 a outra competição que ele foi vice, e aí em 18 que surgiu a oportunidade dele competir em competição em nuvem, e aí 18 ele foi campeão estadual, para 19 ser campeão, 18 ser campeão estadual e campeão nacional, e 19 ele foi vice-campeão do mundo. Então você vê, né, uma jornada, né? São vários anos ali estudando, se preparando para conseguir alguma coisa. E não sei como é que vocês veem isso lá, mas parece que tem gente que entra num curso, seja ele qual for, o cara quer sair depois de 3 meses e fala, não, deu tudo certo. Parece que não quer viver a jornada mesmo, né? De vivenciar o processo. Eu não sei, Daniel, se você teria algum exemplo disso, mas é muito engraçado. Parece que as pessoas querem resultados imediatos, né? Não imagina que eu tenho que ficar lá preparando por 4 anos para realmente conseguir um título nesse esporte, né? Acho que é tudo muito fácil, né? Infelizmente as pessoas são mais imediatistas, mas não é bem assim, lógico. Mas, claro, a jornada do Thiago e outros, assim, de 4 anos, né? Tem um caso mais recente que até me chama a atenção, que é bem recente mesmo aqui em Londrina.
esse aluno não participou de WorldSkills, mas ele teve assim um resultado do que ele estava buscando bem mais rápido, né? Então, por exemplo, ele formou-se agora em dezembro de 2022 no técnico, e o desejo dele e da família dele é muito de fazer a graduação. E a gente sempre estimula eles a continuarem já conosco, então já entrar na graduação. Hoje a gente tem 20 e poucos alunos do técnico fazendo a graduação do Senai também, alguns inclusive em concomitância, ou seja, de tarde fazendo o técnico e de noite fazendo a graduação. Por gostarem do ambiente, por gostarem da metodologia, normalmente às vezes até são os mesmos professores que às vezes a gente também dá aula na graduação. A graduação é engenharia de software, engenharia, né, Daniel? de software. Mas assim, ele não conseguia pagar a faculdade dele também, né? Mesmo com a bolsa, com desconto, ele não conseguia pagar. Mas a mãe dele estava dando um jeito lá, mas a mãe dele sempre conversando com a gente, ó, souber de algum estágio, algum trabalho, alguma coisa. E ele persistindo ali nessas empresas que o Vitor comentou, que a gente leva sempre os alunos para visitar, ele já pega o contato, então já entra no LinkedIn, no Instagram da empresa, já começam também a fazer até alguns processos seletivos, algumas empresas têm seus próprios testes, então nossos alunos já vão fazendo esses testes para entrar nas empresas. E assim, em 6 meses, né, até foi agora, um pouquinho antes das férias eu estava saindo pelo portão ali do nosso comercial, na rua Belém, e o aluno até me abordou, esse aluno, o nome dele é João Vitor, ele me abordou, professor, deu certo lá, professor, eu até fiquei meio perdido, como assim, o que deu certo, né? Não, deu certo, já estou trabalhando lá na empresa tal, né? Não sei se posso falar o nome, já estou trabalhando... Fale o nome. Na Agile, na Xbrain, desculpa, na Xbrain, já estou trabalhando lá na Xbrain, deu certo lá. Então, sim, mas ele persistiu. Em 6 meses ele foi fazendo os testes que eles pediram lá e ele já está trabalhando como programador júnior, imagina. Então já está trabalhando lá. Então foi um resultado um pouco mais rápido, né? Tem alunos que levam menos tempo, tem o próprio João, né, o João Vitor Cunha, que é o aluno que eu estou treinando atualmente para o Nacional do WorldSkills, também mesma coisa, fez o técnico, né, já conseguiu, com o certificado de técnico, já conseguiu trabalhar numa empresa na área aqui de Londrina. Hoje ele já está numa outra empresa, já é líder técnico. Então o resultado é 6 meses, né? No mínimo 6 meses para ter um resultado considerável, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É essa a média. Então, como você falou, pouco tempo, 3, 4 meses, é lógico, é muito pouco tempo, né? A pessoa precisa se aperfeiçoar, né? Treinar e ir tentando, né? Tem que estar sempre tentando, não pode desistir. Outra coisa interessante, né? O Victor comentou de vários exemplos de ex-alunos de sucesso que inclusive acabaram virando nossos docentes. E essa outra característica também, né? A gente tem vários ex-alunos, não só na TI, né? Na eletromecânica, na metalmecânica, na elétrica, que são ex-alunos de técnico, ex-aprendizes, que hoje são nossos docentes. Então esse é outro exemplo para o aluno. O aluno olha que aquele professor dele estava no lugar dele há um tempo, né, alguns tempos atrás, né? Então ele também tem essa possibilidade de ver que ele também pode, né? Então é mais um exemplo de superação que a gente leva para o nosso aluno, para mostrar para ele que ele também pode. Você perguntou de tempo, Emanuel. A gente procura fazer uma comparação com o plantio, do preparar a terra até a colheita. Nenhuma floresta nasce floresta. Nenhuma colheita acontece da noite para o dia. Então o processo de uma plantação eu tenho que olhar para a terra, tenho que cuidar da terra, tenho que adubar a terra, tenho que ver se a terra está no ponto do plantio, tenho que olhar para a temperatura, né? Não sou da área do agro, mas como leigo posso falar um pouquinho. Enfim, e aí até encontrar o momento certo do plantio. E na hora que eu planto, não adianta virar as costas e falar assim, a planta vai nascer, que cresça sozinha, abandono e volto quando ela estiver no momento da colheita. Não é assim que funciona. Existe a necessidade do dia do plantio até o momento da colheita de olhar para ela, de cuidar, para ver se não tem invasão de praga, para ver se não tem diversas outras coisas que podem acabar com aquela plantação. Então é um cuidado mesmo, é o olhar da equipe pedagógica e da equipe docente para o processo de ensino e aprendizado similar ao de uma colheita, até o dia que chega a hora, né? Chega a hora de colher, que para nós é o momento da formatura, é o momento da medalha, é o momento que o aluno sobe no palco, é o momento da formatura que o aluno traz a família dele e que ele pega o caneco ali, ergue, bate no peito e fala assim, eu consegui. E a gente pede para ele no dia da formatura olhar para a equipe docente, mas olhar no olho dos familiares dele. Porque a gente sabe que o apoio da família é importante.
para a equipe docente, mas principalmente para o aluno. Porque quando a gente tem a família do lado do aluno e do lado do Senai, as coisas se juntam, né? Uma mão que abraça a outra, e a gente, quanto mais se abraça, mais forte fica. Então, não é da noite para o dia o processo de ensino-aprendizagem. Tem sim que se dedicar, tem que sim cuidar, similar ao processo de uma plantação com uma colheita bonita. Não, e eu acredito muito nisso, né? E pelo que eu me lembro, Vitor, o Senai em Londrina é uma referência na área de TI, né? Do Brasil até, né? Se pudesse contar um pouco mais disso, né? Sim, o Senai, devido ao histórico dentro da educação dos últimos 10, 15 anos, vou falar algo um pouquinho fora da educação, mas conecta totalmente com a educação. Então, entre 2010 e 2020, a gente foi escolhido aqui em Londrina, o Senai Londrina, para receber o Instituto Senai de Tecnologia da Informação e Comunicação. Então a gente tem, por meio desse instituto, sobre a gerência regional do meu colega, um par, o Henry, né, e da Silvana Kumura, outra parceiraça, coordenadora do instituto, o Senai Londrina consegue entregar diversos serviços para a área de tecnologia da informação e comunicação. E na sequência disso, ali para 18 para 19, houve também a inauguração do Hub de Inteligência Artificial. É um prédio que fica ali na Gleba, mas são serviços prestados para a região como um todo. Eu vou falar para o Brasil como um todo. Então, especificamente na área de, lógico, tecnologia da informação e comunicação, mas o Hub focado em inteligência artificial. Então, assim, o aluno, né, a pessoa que pensa em se formar nessa área, se entrar em contato com o Senai aqui em Londrina, está falando com a referência no Brasil em vários pontos dessa cadeia inteira de TI, né? Acho que isso que é o mais bacana, né? Quando pensa em formação e continuidade até numa graduação pela Unisenai, eu acho que tem esse diferencial, né? Dentro de casa, né? Nós estamos falando para quem mora em Londrina aqui. Então, o cara está dentro de uma referência, né? Modéstia à parte, tendo como base algumas das evidências que a gente trouxe aqui, podemos dizer que sim. Existe sim um caminho muito bonito a ser trilhado por cada um de nossos alunos e eu tenho certeza absoluta que a equipe docente, a equipe pedagógica e toda a equipe aqui da unidade de Londrina, não só de Londrina, mas da regional como um todo, tem competência de sobra e tem garra de sobra para mediar o processo de ensino-aprendizagem e formar o melhor profissional para a indústria aqui da nossa região. Tá, então vamos pensar que agora nós temos várias pessoas interessadas em começar a se relacionar com vocês. Qual o passo a passo, né? Quais cursos teriam na área de TI, principalmente agora? Você comentou de um que está iniciando. Quais outros teriam para o pessoal se conectar com vocês? Quais os requisitos? Onde a gente pode ter mais informações? Talvez, Gabriel, o próprio site do Empreenda Mais vai ter mais informações? Não sei. A ideia seria abrir para vocês três agora para a gente começar a falar para o pessoal que tem interesse em como se conectar com isso tudo, né? Como ser o novo exemplo que vocês vão citar no próximo podcast. Então, vou começar a respeito do contato, vou falar a respeito do contato e na sequência, Daniel, você fala dos cursos, pode ser? Pode ser. Então vamos lá, o contato tem diversas formas. Um deles é presencial ali na unidade, que fica na Rua Belém, número 844. Só chegar, a equipe lá trabalha das 8 até as 22, então tem gente lá para receber. Então, seja da equipe da educação profissional ou a equipe da educação superior, como eu falei aqui na unidade, né? Nós temos cursos técnicos e cursos rápidos, que a gente chama de qualificação e aperfeiçoamento, além de cursos de aprendizagem industrial, olhando para a educação profissional. Quando a gente olha para a educação superior, aí já no Unisenai, nós temos cursos de graduação e pós-graduação. De graduação, curso de engenharia de software e diversos cursos de pós-graduação na área de TI. Então, uma das formas é ir lá para conhecer pessoalmente a nossa infraestrutura, conhecer a nossa equipe docente e, logicamente, conhecer toda a nossa equipe comercial. Uma outra forma é ligar para o nosso 0800. 0800 648 0088 é nossa central de vendas. Então, tem uma equipe lá preparada para atender, para fazer toda a orientação. Então, são esses dois canais. E um terceiro canal é o WhatsApp aqui da unidade. Né? A gente não atende ligação nesse telefone, é só o WhatsApp, que é o 3294-5100. 43 3294 5100. E aí, para falar dos cursos, estou com a pessoa certa aqui, Daniel. Então, na área de aperfeiçoamento, que são os cursos mais rápidos, os cursos curtos que a gente fala, né? Tem desde a área de Excel, Power BI, programador JavaScript, programador Java,
C Sharp, banco de dados, introdução a banco de dados, introdução a Linux, introdução a redes, são os cursos curtos. Daniel, esses cursos curtos, por exemplo, eu estou no mercado de trabalho, quero me aperfeiçoar, daria para fazer? Exatamente, que a gente chama de aperfeiçoamento. Ele tem cursos que são um pouquinho mais extensos, né, de 100 e poucas horas, que são os de qualificação. Aí tem lá um programador web, programador de sistemas, o próprio auxiliar de informática. Aí nós temos o técnico, que eles são cursos que é de 1 ano a 2 anos. Né? E nós temos na área da TI o desenvolvimento de sistemas, né? O técnico em desenvolvimento de sistemas, técnico em redes de computadores, técnico em informática, o técnico em informática para a internet, estamos pensando em ofertar em breve. Aí também, em breve, teremos alguns cursos também saindo da área da TI com conexão com a automação, lá, por exemplo, o técnico em internet das coisas, que é o técnico em IoT, técnico em cybersistemas. Então, a gente vai também aperfeiçoando os nossos cursos, né? Aumentando o leque de opções, né? Hoje o aluno se forma em desenvolvimento de sistemas, às vezes ele quer fazer mais um técnico, ele quer melhorar, né, o seu conhecimento, aumentar o seu conhecimento. Então, a gente está ofertando outros cursos na área técnica de TI também. Aí a própria graduação, né, engenharia de software. Em breve também a gente vai ofertar o próprio ADS, né, análise de desenvolvimento de sistemas, na graduação também. E pós-graduação na área de ciência de dados, se não me engano, e BI. Completo. Dentro disso, tudo que vocês falaram, tem gratuidade ou tem a maior parte é pago? Como é que funciona isso? Tem gratuidade e tem curso pago. Então, os cursos de gratuidade, eles são focados no público de baixa renda, que é a regra básica para poder entrar na gratuidade. Os cursos de gratuidade, eles são estão ofertados no site www.sistemafiep.org.br/gratuidade e também replicado no site do Empreenda Mais aqui de Londrina. Isso é importante até lembrar, a gente estava batendo esse papo e vocês comentaram do caso, por exemplo, do Leandro, do pessoal que ele já chega para o curso, né, para a capacitação dele, ele já tem o norte do que ele quer trabalhar, do que ele quer fazer, então ele já procura o conhecimento fora também da ementa, né? Mas a gente também tem a realidade das pessoas que precisam de uma oportunidade, mas elas não sabem nem a quem recorrer e a como chegar. E o legal do Empreenda Mais é isso, sabe? Essa rede de contatos que nós temos nos bairros, né? Com associações, com as ONGs, que as pessoas normalmente fazem parte disso, né? Seja numa igreja, né? Numa paróquia, seja num clube das mulheres, seja na associação de bairros. Ali a gente consegue chegar levando essa capacitação. Então, tem o site Empreenda Mais Londrina, que você consegue entrar ali e ver a programação. Os cursos, por exemplo, do Senai estão lá, já estão... os que estão acontecendo, os que já aconteceram, a gente tem relatos ali, mas também nessas associações, as pessoas podem procurar as lideranças de bairro. Nós estamos mapeados aí dezenas de instituições que já fazem parte da parceria. O site é um lugar de encontro importante, mas também as pessoas que não sabem como iniciar um treinamento, uma capacitação, podem procurar também essas associações de bairro, que nós estamos sempre em contato com eles também. Existe uma parceria que eu faço questão de citar aqui à parte, que é a parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. Então existe a página da qualificação, existe o Instagram da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda daqui de Londrina. É uma parceria muito forte, muito já consolidada, e lá também todos os cursos de gratuidade ofertados pelo Senai por meio dessa parceria estão contidos lá, seja no site ou seja no Instagram. E quando você diz questão da baixa renda, né, para acessar os cursos de gratuidade, como seria exatamente esse critério, né? Pensando quem está falou, poxa, esse momento agora eu quero procurar o Senai. Qual que é esse requisito exatamente, Vitor? O baixa renda é caracterizado pelo registro lá no cadastro único. Então, quando o aluno ele vai clicar lá no link para inscrição, já tem todas as regras da baixa renda. Então, lá tem uma série de detalhes, uma série de itens que está muito bem explicado e o aluno consegue entrar lá para poder detalhar e ver se ele se enquadra. Um dos critérios é ele se enquadrar no cadastro único do governo federal. Então, posso dizer que todas as pessoas hoje que estão habilitadas ao cadastro único do governo federal estão aptas a entrar no programa de gratuidade aqui do Senai. Que legal. E pensando agora em futuro, né? Falando de 2023, 2024, tem previsão de bastante turma abrindo? Você comentou de uma hoje. Tem mais turmas sendo previstas para esse ano ainda? Dá para o pessoal ainda entrar? Ou preciso começar a me planejar para o ano que vem? O que vocês têm de cenário para falar? Vamos lá, falar um pouco de mercado e depois na curso de gratuidade.
Hoje, 24 de setembro, inicia uma turma de curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Para essa turma, embora ela comece hoje, é possível fazer matrícula pelos próximos 22 dias. Então, de hoje para 22 dias é possível o aluno chegar. Imagina um aluno em casa, né, escutando esse podcast. Eu vou perder um conteúdo. Não vai. Esse conteúdo vai acontecer, mas se você, porventura, entrar daqui uma semana, daqui 15 dias, logicamente que existe uma equipe docente preparada para esse período que você ficou sem ter, né, sem receber, você vai receber ele de maneira à parte, até você chegar no mesmo nível da turma e poder conseguir caminhar com a turma pelos próximos 1 ano e meio. A outra entrada de curso de mercado, curso pago, né, é para o final de setembro. Então existe uma campanha, o Sistema FIEP faz uma campanha estadual, divulgado em rádios, TVs, internet, outdoors, ônibus, então vários lugares que são exibidas essa campanha. Então, final de setembro, campanha de mercado. Agora, para agosto e depois para outubro, existe uma campanha de cursos de gratuidade. Então, em breve, fiquem ligados nas nossas redes sociais, @Senai Paraná ou @Senai Londrina, @SESI Senai Arapongas, @Senai Apucarana ou @SESI Senai SAP de Santo Antônio da Platina. Lá tem todas as informações, formato de inscrição, né, como ingressar no curso, todos os detalhes estão lá em várias postagens que a gente faz para orientar o público na melhor maneira, na maneira mais fácil dele aproveitar esses benefícios da gratuidade regimental ou um curso pago, né? Então, esse ano ainda tem oportunidade. Então, o pessoal que quiser tem como começar esse ano. Tem como começar esse ano, tem como se profissionalizar, e eu volto nas histórias que a gente contou aqui, né? Garra e força de vontade. Quem tem isso, tem o futuro garantido, pode ter certeza. Bom, Daniel, Vitor, a gente agradece muito. Queria deixar para vocês fazerem um fechamento, deixar um recado para esse pessoal que busca essa tal dessa oportunidade, né? Tem muita gente que fala, mas eu nunca tenho oportunidade. Eu acho que vocês estão falando que existe um leque de oportunidades com o Senai, principalmente na área de TI. Então, fica aberto para vocês fazerem esse recado final. Daniel, por favor. O recado final, então, venham até o Senai, não percam a chance. A gente está aqui preparado para receber todos os alunos de braços abertos. A nossa missão é essa, né? Então, eu sempre conto para todo mundo a minha história, né? Um pouquinho. O meu sonho era trabalhar na indústria, né? Quando eu era mais novo, na faculdade. Trabalhei anos em empresa, mas quando eu descobri a área da educação, eu vi que a minha paixão é a área da educação. Ou seja, na nossa equipe nós temos pessoas similares, com histórias parecidas. Então, todos os professores do Senai são professores, né? Apaixonados pela área da educação. Então, todo aluno ele vai ser bem recebido lá. Então, a gente está de portas abertas esperando. Não deixem, né? Não percam oportunidade. Nesses cursos rápidos que eles estão acontecendo essa semana que vem, mês de julho, agosto, setembro, vão ter cursos rápidos e gratuitos iniciando também. Então, fiquem atentos nas redes sociais, nos canais que foram falados aqui no podcast, que tem oportunidade e pensar, né? Todo mundo tem chance em mudar a sua vida, né? Ou melhorar a sua vida. Então, contem com o Senai que vocês vão ter sucesso. Como recado final, eu quero falar de novo sobre oportunidade, garra e força de vontade. Como oportunidade, aqui em Londrina, a gente falou em referência. Então, além do Senai ser referência, nós temos aqui em Londrina um colégio SESI internacional de referência. Hoje, podemos dizer que é o primeiro e único colégio SESI internacional de referência do país. É lógico que com o passar do tempo virão outros colégios, mas temos o benefício de ter o primeiro colégio aqui conosco, com uma metodologia específica do SESI, que conecta com a metodologia do Senai, que conecta com a metodologia do Unisenai. Então, faço o convite para que todos possam vir aqui também conhecer o Colégio SESI. Logicamente, conhecer o Senai, conhecer a Unisenai e olhar para as oportunidades que a gente tem aqui. E como recado final, gente, eu quero focar em garra e força de vontade. As oportunidades sempre vão aparecer, né? Na hora que você vai montar num trem, você tem que estar com a tua mala cheia, né? Com a mochila cheia para poder fazer uma viagem longa. O meu convite é: se esforcem, usem a garra, a força de vontade de vocês para que vocês possam encher suas mochilas. A gente está pronto aqui como equipe docente preparada, como equipe técnico-pedagógica preparada para contribuir com cada cidadão ou cada cidadã que quer encher sua mochila com garra e com força de vontade, porque isso a gente tem de sobra e a gente está aqui para servir e fortalecer a indústria, transformando a vida das pessoas para melhor. E no caso nosso, né, Daniel, da educação, a gente consegue fazer essa transformação, apoiar essa transformação por meio da educação. Basta esticar a mão, ter garra, ter coragem, ter força de vontade, que a gente tem de sobra. Excelente. Gabriel, seu recado?
Acho que o pessoal falou muito bem hoje dessa força de vontade, né, dessa procura por conhecimento. E eu falo para esses 3 tipos de públicos, né? Seriam, se você é empresário, né, você quer empreender, você está procurando qualificação, ou se você é uma instituição, se você é uma empresa e também tem esse objetivo de levar conhecimento para a população, e se você é um parceiro local também que quer ajudar a fomentar isso dentro do seu bairro, procure também a gente, empreendamaislondrina.com.br, faça o seu cadastro ali, tem toda a programação. Então eu consigo falar para esses 3 públicos, né? Você que quer se capacitar ou você que quer oferecer algum tipo de treinamento, né? E se você quer conectar a sua região, seu bairro, procure a gente também. Nós estamos em todas as regiões de Londrina, porque a oportunidade não está faltando. Excelente, pessoal. A gente agradece mais uma vez vocês pela presença e até a próxima. Obrigado. Valeu. Obrigado, até a Então. próxima.